Gênesis 34, 27 ao 30, começando no 27, diz assim: Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tomaram, e todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número. Eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e minha casa. E vamos orar. Amado Pai, Deus querido, obrigado pela Tua palavra que é eterna e perfeita. Peço agora, Deus, que o Senhor possa me ajudar a trazê-la com poder, com eficácia. Nos dê ouvidos para ouvir a mensagem de hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então essa noite e estamos aqui nos deparando na quarta parte do capítulo 34 e 35, que estamos fazendo de forma conjunta. E o tema que o 34 e o 35 está traçando é o tema Colhendo a Tormenta. Colhendo a Tormenta. E nós já vimos aqui a formação das nuvens dessa tormenta, e nós tomamos esse tema, tormenta, lá de Amós, onde o profeta escreve: quem semeia o vento colhe a tormenta, e aqui Jacó está colhendo a tormenta. Nós vimos a formação das nuvens, nós vimos o começo da colheita da tormenta, e na semana passada nós começamos a ver o estrago, ou os estragos da tormenta. E o primeiro estrago que a tormenta trouxe, que nós vimos semana passada, só vou mencionar para a gente se contextualizar. O primeiro estrago da tormenta foi que Jacó perdeu a sua cerca de proteção. E nós vimos que nossa cerca de proteção são as doutrinas e os princípios de Deus. Eles servem como uma cerca que nos protege da tormenta. E quando a gente sai do caminho de Deus, quando a gente sai dos parâmetros de Deus, o que a gente está fazendo, nós estamos pulando a cerca. Estamos nos colocando do lado de fora daquela cerca. E a cerca está lá para nos proteger. E nós vimos alguns exemplos sobre isso na semana passada, não vou me deter mais. Hoje vamos continuar vendo mais coisas, algumas outras coisas que Jacó perdeu, que fazem parte do estrago da tormenta. E eu quero que você olhe comigo para o versículo 30, que nós acabamos de ler. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, lembrando que Simeão e Levi eram filhos de Jacó: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Veja só, o estrago da tormenta, a perda que ele sofreu aqui, além da perda da cerca de proteção, é que aqui ele perdeu o seu testemunho. Jacó perdeu o seu testemunho perante as pessoas. Ele falou aqui: olha, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal. Eu gosto muito dessa ilustração, desse termo que ele usou quando você perde o testemunho. Ele falou assim: fazendo-me cheirar mal entre os moradores da terra, entre os cananeus e os perizeus. Então aqui ele falou: olha, vocês fizeram uma coisa que me causou perder meu testemunho. As pessoas vão olhar para mim agora e vão pensar que eu sou um homem de violência, eu sou um homem traiçoeiro, eu sou um homem sanguinolento. Por quê? Porque assim agiu Simeão e assim agiu Levi. Não quero entrar em detalhes agora por questão de tempo, mas se você ler maiores detalhes lá no capítulo 34, nós lemos do 27 ao 30, se você ler antes, o trecho antes, o que aconteceu foi que eles enganaram os homens de Siquém. Eles disseram que não, tudo bem, foi o seguinte, pode casar com a nossa irmã, não tem problema, mas eles fizeram aquilo para enganar, eles fizeram aquilo para trapacear, eles tinham em mente fazer justamente aquilo que nós lemos no versículo 27 e 28. Eles mataram todos os homens da cidade, tomaram por escravo todas as crianças, todas as mulheres, levaram todo o gado, levaram toda a riqueza, e isso fez com que Jacó cheirasse mal. Eu pergunto: como está o seu testemunho? Como está o seu cheiro? Porque, gente, olha, o testemunho que nós temos é algo muito precioso. E Jacó sabia aqui das consequências, da preciosidade que era. Essa perda aqui, a perda do testemunho, é certeiro. Quando vem a tormenta, se vai o testemunho.
Quando a gente permite as nuvens, a tormenta se formar em nossas vidas. Quando a gente faz vista grossa ou em aberta rebelião aos princípios de Deus, a tormenta vai vir e com a chegada da tormenta, o nosso testemunho vai sair pela janela. Nós vamos começar a cheirar mal. Pastor, o que testemunho? O que isso quer dizer por testemunho? Por testemunho eu me refiro como as pessoas lhe enxergam. Jacó estava preocupado como é que os cananeus e os perizeus e os moradores da terra, como eles iam enxergar ele. Aí eu pergunto, você como crente, você como cristão, você como filho, uma filha de Deus, como é que as pessoas enxergam você? Qual o seu poder de influenciar pessoas para Deus? Isso faz parte do seu testemunho. Se você quer ter a esperança de influenciar alguém para a causa de Cristo, e você não tem um bom testemunho, esqueça. Já lhe ocorreu que antes que as pessoas acreditem em Deus, elas precisam acreditar em nós? Você sabia que antes que alguém confie em Deus, ele precisa confiar em você? Porque se você vai levando a luz, se você vai levando o sal, se você vai levando a palavra de Deus, mas as pessoas olham para você e falam, esse daí eu conheço. Esse é mentiroso, fofoqueiro, ladrão, desonesto. Esse daí é hipócrita, esse daí... As pessoas não vão acreditar em você. Você tenta ir para sua família, seus colegas, amigos, vizinhos. Qual o seu testemunho? Porque se você chegar para eles com mau testemunho, eles não vão ouvir uma palavra que você fala. Pode até ouvir, mas vai entrar por aqui e sair por aqui. Lembra Ló? Ló, quando os anjos entraram na cidade e disseram, Ló, vamos sair rapidinho que Deus mandou destruir a cidade. Ló saiu para avisar os seus genros. O povo mandou nele. Você, Ló, falando de Deus. Por que essa reação do povo? Sabe por quê? Ele não tinha testemunho algum. Ele tinha um péssimo testemunho. Então, quando ele foi falar de Deus, que Deus ia destruir a cidade, que Deus aqui, Deus ali, o pessoal olhou para ele e falou, você está brincando com minha cara, né? Vem você falar para mim de Deus. Logo você. Pecinha rara que você é. Então eu pergunto, como é que está o seu testemunho? Como é que as pessoas lhe enxergam? Qual o seu poder de influenciar as pessoas para Deus e para o bem? Qual a sua capacidade para fazer a obra de Deus? Porque ninguém com mau testemunho vai ter grande êxito fazendo a obra de Deus. Aí você fala, pastor, é o seguinte, olha, eu não ligo para o que as pessoas falam ou pensam de mim. Isso é um pensamento muito notório, muito comum hoje em dia. Pastor, quem quiser pensar de mim, pense o que quer. Até um certo ponto eu entendo. Até um certo ponto eu concordo. Sabe, eu não perco muito tempo que as pessoas pensam de mim, se eu estou fazendo a coisa certa. Se eu estou agindo dentro dos parâmetros e dentro da palavra de Deus, quem não gostar, que não goste. Quem está incomodado, que se retire. Mas não é isso que estamos falando aqui. Aqui estamos falando quando alguém faz algo de errado. Aqui Simeão e Levi, eles trapacearam, mataram, roubaram, saquearam, efetivamente destruíram a cidade. Todos os homens morreram, escravizaram as mulheres e as crianças, levaram o gado e acabou. Não tinha mais sequer, acabou. Ficou uma cidade vazia, em ruínas. Isso não é algo para você se orgulhar. Se você é o tipo de pessoa que está nem aí para o que as pessoas pensam, como elas enxergam você, então você tem um problema, porque a palavra de Deus fala. Mateus 5,16, Jesus falando, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então você dizer, ou um crente dizer que está nem aí o que o povo acha de mim, então você está dizendo, você está nem aí se as suas obras estão glorificando o nosso Pai que está no céu. Lá no versículo 13 de Mateus 5, diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, o sal não salga, perdeu o salgar, digamos assim. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Gente, olha, se não por Deus, faça por si mesmo. Porque quando o crente tem um mau testemunho perante os homens, há consequências.
Que consequências, pastor? Eu li agora há pouco. Para nada mais presta, senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando o crente não é o sal da terra, quando o crente não é a luz do mundo, ele não serve para mais nada, porque essa é a nossa função. Deus nos salvou e nos deixou aqui na terra para a gente brilhar e para a gente salgar. Se a gente não está brilhando, se a gente não está salgando, o que estamos fazendo aqui? Nós vamos ser pisados, vamos ser lançados fora e vamos ser pisados por homens. Então, devemos guardar, devemos defender o nosso testemunho ao invés de arrastar o nome de Deus na lama. E é isso que acontece quando nós temos um mau testemunho. Nós estamos arrastando o nome de Deus na lama. Eu canso de ouvir, quando a gente sai, ontem mesmo, sai para evangelizar, falar com as pessoas na rua, nas praças, nas portas. E você aqui também é um evangelizador, você com certeza já ouviu isso muitas vezes. Ah, sabe o que é? Eu conheço um crente que... Aí começa a lista. Eu conheço um crente que... É infalível. Sabe o que é isso? É arrastar o nome de Deus na lama. Quando chega alguém para falar de Deus, Deus? Ah, não, eu conheço o seu tipo. Eu conheço esses crentes. Eu conheço esses cristãos. Eu conheço. Eles mentem, eles roubam, eles enrolam. Tudo isso eles fazem. São hipócritas. Sabe o que é isso? É colocar o nome de Deus na lama. E Deus não vai deixar barato. Nós vamos ser jogados fora e pisados pelos homens. Pisados. Vamos ser feitos de escárnio. As pessoas vão olhar e vão fazer da gente motivo de chacota. Então, voltamos para Jacó. Levi e Simeão, eles haviam planejado e saqueado a cidade. Mataram, escravizaram, roubaram tudo. Muito bonito o que fizeram. A fama disso percorreu toda a terra, local, é claro, naquela área imediata. E Jacó, que não era bobo, estava com medo de ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Como? Ele falou, olha, os perizeus, os cananeus vão saber o que a gente fez e por vingança ou proteção, defesa, eles vão nos atacar. E nós somos poucos. Eles são muitos. Jacó estava com medo de ser pisado pelos homens. Ele estava com medo da consequência de perder o testemunho. Ele estava com medo de ter se tornado insípido pelo testemunho dos seus filhos e ser atacado e destruído. E, a Bíblia fala, ser pisado pelos homens. O testemunho de Jacó valia nada. Todo mundo ia falar, olha, esse forasteiro chegou aqui, arrumando confusão, arrumando encrenca. Aquela cidade de Siquém, pois é, acabou, destruiu, mataram todo mundo, escravizaram o resto, roubaram tudo. O testemunho deles vale nada. Aí eu pergunto, nós somos culpados disso? Alguém olha para você e fala, ah, aquele ali é irmão, é irmã, é? Aquele ali é crente, é cristão, é aquele da igreja? Ah, tá certo, tá bom. O seu nome não vale nada, porque se for o caso, vai ser pisado pelos homens. Haverá consequências. Porque Deus não vai deixar se escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então entenda, há uma consequência, há um preço a ser pago. Então a primeira coisa que ele perdeu aqui, com a tormenta, sim, ele perdeu a cerca de proteção que ele tinha, mas ele também perdeu o testemunho dele. E quando a gente perde o testemunho, isso acarreta algumas consequências. Jacó já estava quebrantado. Jacó já estava quebrado porque sua filha, Diná, havia se envolvido sexualmente com um perdido. E agora o sangue de todos aqueles homens estavam nas mãos dos seus 2 filhos. A tormenta estava grande, gente. Foi uma coisa em cima da outra. Primeiro Diná, se não bastasse aquilo, agora essa matança, essa má fama que veio sobre ele. E o que foi que Deus fez naquele momento? Quebrantamento era grande, a tormenta era grande, ele perdeu a cerca de proteção. Sem essa cerca, os inimigos estavam vindo pisar sobre ele, ele temia, porque agora ele cheirava mal às pessoas ao redor da terra. E nessa situação, nesse poço, nesse buraco, nesse problema que ele se encontrava, o que foi que Deus fez? Olhem comigo no versículo seguinte, no capítulo seguinte, capítulo 35 e versículo 1. Tá? Antes de ler o versículo 1, vamos recapitular rapidinho. Deus mandou Jacó, quando ele atravessou o
o vale ali, Deus mandou Jacó ir para onde? Para Betel. Ele foi para Betel? Não, não foi para Betel. Desobedeceu Deus, veio a tormenta. Sua filha teve aquele problema todo, agora seus filhos fizeram mais problema, ele está preocupado, está com medo. O que Deus fala para ele no versículo 1? De Gênesis 35. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Veja só. Por que ele estava nessa tormenta toda? Por que ele estava com tanto problema? Porque ele desobedeceu Deus em não indo para Betel como Deus mandou. Aí quando ele estava até aquele problema, sem saber o que fazer, aí Deus vem e fala o quê? Querido, vai para Betel. E ali você faça um altar. Você lembra que nós vimos semana retrasada que ele fez um altar em Siquém? É como colocar sal na ferida. Deus mandou ele para Betel. Jacó, não vai para Betel. Fica em Siquém. Ergue um altar em honra à desobediência dele a Deus. Deus falou, vá para Betel e você erga lá em Betel, lá, não aqui, lá você construa um altar, não aqui, vá para Betel. Ou seja, para consertar essa confusão toda, ele tinha que fazer o quê? Obedecer a Deus. Lembra Jonas? Jonas, vá para Nínive. Jonas falou, Nínive, vou não. Eu vou para Jopa e vou pegar um barco aqui, ó, vai para o outro lado. Deus mandou uma tempestade, Deus mandou uma baleia. Ele acabou vomitado na praia. Aí Deus vem de novo e fala, Jonas, Nínive. Aí Jonas falou, ok, agora eu vou. Por que não foi da primeira vez, gente? Isso tudo que Diná passou, a humilhação de Diná, essa tormenta que os filhos dele mataram todos os homens de uma cidade, acabaram com a cidade. Por que precisou passar com isso? Porque Deus veio e falou, ok, querido, Betel, eu não mandei você para Betel, por que tu não foi para Betel? Se ele tivesse ido para Betel, Diná não teria saído para ver as filhas da terra, Diná não teria encontrado o príncipe de Siquém, o príncipe de Siquém não teria se deitado com Diná, e os irmãos dele não teriam massacrado a cidade, e ele não estaria cheirando mal, e estaria tudo maravilhoso. Mas não, isso foi fruto da desobediência. E gente, sempre que nós desobedecemos Deus, pode anotar que eu assino embaixo, haverá consequências, haverá um preço a ser pago. E nunca compensa. Amém. Nunca compensa. Uma vez alguém falou para mim, que falou assim, eu tenho meu pecado e Deus bota o preço que eu pago. Ó, tonto. O pecado não compensa, gente. Quando a gente peca, a gente dá ao nosso inimigo um cheque em branco assinado e fala, preenche com o que você quiser. Ele preenche com o que ele quiser. Eu sempre digo o quê? O pecado custa mais caro do que a gente queria pagar, vai te levar mais longe do que você queria ir e vai lhe deter por mais tempo do que você queria ficar. Sempre, sempre. Não vale a pena. E aqui, Deus simplesmente mandou Jacó voltar aonde ele deveria ter ido desde o começo. E se ele tivesse ido desde o começo, tudo estaria bem. Deus falou para Jacó, conserte o que você fez. Como que a gente conserta? Obedecendo Deus. Amém. Obedecendo Deus. E não adianta, bom, Deus, você mandou, desobedeci, eu já levei essas 2 lapadas. Então tá bom, né? Deus fala, não, tá bom não. Se você não voltar, vai vir mais lapada. Então conserte. Temos que consertar. O nome de Jacó não valia muita coisa. A infâmia dele se espalhava. E esse era o motivo. Esse é o motivo porque muita gente não quer saber de Deus. Porque muita gente no mundo não quer saber de igreja. Que hoje em dia, quando você fala pastor e político, todo mundo pensa em quê? Ladrão. Sinto muito, mas é verdade. Eu já falei isso antes, às vezes, para algum lugar. Profissão. Porque eu sei, quando eu falo pastor, começa a olhar para mim assim, tipo, pastor, hein? Espertinho, espertinho. Por quê? Porque, infelizmente, é o que se tornou infame e notório. Eu não gosto disso. Mas é o que acontece. Por quê? Por causa do mundo? Não, é por causa daqui, ó. Por causa das pessoas que estão dentro da igreja, que estão dando motivo para o povo do mundo blasfemar contra Deus. E há consequências, sempre há
consequências quanto a isso. Olha comigo no versículo 1 de novo. E eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Tá? Gênesis 35, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Veja só, aqui, no meio da tormenta, essa tormenta teve quatro coisas, já vimos duas, então ele está literalmente no meio. Ainda há dois estragos que nós vamos ver ainda, não vai ser hoje, mas são dois estragos. O primeiro foi aquele episódio todo com Diná. O segundo foi o episódio todo com os filhos dele matando todo mundo, aquela coisa toda. Então, faltam mais dois. Então, ele está literalmente no meio da tormenta. E bem no meio da tormenta, Jacó decide se ajeitar. Ele decide consertar. Excelente, muito bom. O ideal é não ter deixado as nuvens se formar, o ideal é não ter a tormenta, mas já que teve a tormenta, ele bem no meio aqui, ele vai querer dar um jeito, vai consertar. E aqui, dessa passagem que nós lemos, nós podemos deduzir duas coisas sobre Jacó, uma ruim e uma boa. A coisa ruim é, por que havia ídolos no meio do seu povo, Jacó? Aqui, olha. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Esses deuses estranhos, está falando sobre ídolos, deuses dos pagãos, deuses falsos. Eu pergunto, por quê? O que tem aqui? Jacó está seguindo Deus. Jacó que foi transformado, capítulo passado, ele foi de Jacó para Israel, ele lutou com Deus, está mancando pela coxa que foi ferida. Aqui está ele seguindo Deus, fazendo altar para Deus, e dentro do povo dele, que é praticamente a família e os servos que ele tem, existem deuses estranhos na casa. Casa, não estou falando sobre a casa, mas a família, o clã, a tribo, digamos assim. Existiam deuses estranhos. Havia maldição, havia blasfêmia, havia sacrilégio, havia deuses estranhos dentro da família dele. Esse é o ruim, absurdo. A coisa boa é que Jacó colocou a ordem em casa. Jacó arregaçou as mangas e falou: peraí, está no meio da tormenta, eu desobedeci Deus, mas eu sei que vocês tudinho aí estão com deuses estranhos. Ele sabia disso. Note, ele falou: todo mundo me dê os seus deuses estranhos. Ele sabia que havia, ele sabia quem tinha, ele sabia que estava lá. E até esse momento ele, não tinha feito absolutamente nada a respeito. Ele havia permitido algo profano no seu acampamento, na sua casa, no seu meio. Ele havia até então demonstrado uma meia obediência. Agora preste bem atenção. Meia obediência é igual a desobediência. Se Deus manda fazer alguma coisa, você faz pela metade, você desobedeceu. Nós temos que obedecer prontamente e completamente. Quando nossas filhas estavam crescendo, era uma das regras lá em casa, era essa. Obediência é você obedecer imediatamente e completamente. Não é como se estiver afim pela metade, não. É você obedecer imediatamente e completamente. E obediência tardia e obediência incompleta era tratada como desobediência. E você sabe o que isso queria dizer? Pois é, Deus faz a mesma coisa. Ele quer obediência, ele não quer sacrifício. Lembra que na semana passada o que o profeta Esaú falou para o rei Saul? O profeta Samuel falou para o rei Saulo?
Saul. Ele falou o quê? Ele falou, olha, Deus não se compraz com a gordura de animais, Ele quer que você atenda a palavra dEle. Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então Jacó estava aqui, sendo levado por Deus, havia se encontrado com Deus, Deus tinha feito tudo isso para ele, e ele ainda estava nessa meia coisa, nem lá, nem cá, um pé aqui, um pé ali. Então ele colocou ordem na casa, mas ele estava assim, em desobediência. Olha, não existe conchavos e nem barganhas com Deus. Tem gente que quer fazer barganha com Deus. Ó Deus, eu vou obedecer aqui, mas em contrapartida eu vou me dar um pouquinho de liberdade aqui, tá bom, Deus? Deus não está dizendo ok. Ó Deus, eu vou ser fiel nessa área, porque nessa área aqui eu estou meio falho nessa área, Deus. Então, para compensar, não tem que compensar nada. Você tem que ser fiel nessa área, e em todas as áreas. Você achar que você vai compensar, que você vai fazer um conchavo com Deus. Gente, Deus não é político. Deus não é tomar lá da cá. Vamos sentar, vamos conversar, vamos dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem conversa. Deus é santo, é sábio, perfeito. Tá? Agora, se a gente tem falhas, o que a gente deve fazer é ir para Deus confessar, deixar e buscar misericórdia. E não ficar querendo justificar. Ó Deus, tudo bem, eu errei aqui. Mas de compensação, Deus, olha aqui, olha. Deus não está nem um pouquinho impressionado. Não, depois, errou aqui? Confesse e deixe, busque a misericórdia de Deus. Cara, não ache que você pode cobrir isso daqui por fazer alguma coisa a mais aqui. Isso não funciona com Deus. E parece ridículo te dizer isso aqui, mas fazer as coisas escondido de Deus, querer enganar a Deus, não funciona. Eu digo, parece ridículo, mas é verdade. Caso após caso de pessoas que, pelo agirem, elas demonstram que estão pensando que estão enganando Deus. Achando que Deus não está vendo. Achando que Deus não vai ficar sabendo. É ridículo ter que dizer isso, mas ninguém engana Deus. Ninguém faz nada escondido de Deus. Nada e ninguém escapa e se esquiva dos olhos do Senhor. Sabe? E se alguém acha que escapa, tem alguma coisa muito errada com o seu modo de pensar e do seu conceito de Deus. Então, no caso de Jacó aqui, ele decidiu que é hora de fazer a coisa certa. Finalmente, ele vai tirar os deuses estranhos de dentro da sua casa, do seu acampamento. E aqui nós vemos outro fenômeno interessante. Diga uma coisa. O que foi que ele decidiu fazer? Ele decidiu tirar os deuses estranhos que há no meio de vós. Ele decidiu isso, certo? Ele e Jacó. As suas esposas decidiram? As suas vices decidiram? Seus filhos decidiram? Olha o que foi que ele fez. E Jacó os escondeu, o quê? Os deuses estranhos. O Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Isso indica, gente, que a família e os servos de Jacó não compartilhavam do mesmo zelo que ele estava tendo naquele momento. Por quê? Porque ele escondeu, ele fez um buraco e escondeu. Aí pergunto, por que ele escondeu? Para que as pessoas, sua família, não os achassem. Por que você esconde alguma coisa? Se eu escondo, é para que ninguém acha. Por que ele não pegou e jogou lá e deixou lá? Porque quando ele não estivesse olhando, alguém ia lá no monte, ia pegar de volta. Ele teve que enterrar para esconder. Por quê? Porque ele estava sendo zeloso. Ele teve uma mudança de coração, mas não a sua família. Pais, cônjuges. Isso aqui que sirva de aviso, para que nós nunca nos afastemos de Deus, como Jacó fez. Porque um dia Jacó decidiu voltar, e um dia você pode decidir voltar para Deus, mas o seu cônjuge, talvez não. Talvez você decida voltar para Deus, mas os seus filhos, talvez não. Muito comum isso, infelizmente.
Os pais começam a esfriar, não é de um dia para o outro, aos pouquinhos vai esfriando, se afasta de Deus, leva a família todinha, sai da igreja, se afasta de Deus, vive longe de Deus, totalmente mundano. Aí um dia o pai, por algum motivo, ou a mãe por algum motivo, decide se acertar com Deus, decide se reatar o relacionamento com Deus, voltar para a igreja, se engajar no ministério, só que ele percebe que meus filhos não querem mais. A minha esposa não está querendo mais. Claro que não. Por quê? Você levou eles para o mundo e eles gostaram. E agora você quer voltar, mas o seu filho não. Você quer voltar, a sua esposa não, seu esposo não. Pastor, o que eu faço? Eu não sei o que você faz, eu sei que você não deveria ter feito. Nunca se afaste de Deus. Porque quando você se afasta, você nunca se afasta sozinho. Um irmão se afasta, leva outro. Um cônjuge que se afasta, leva outro. Os pais se afastam, levam os filhos. Ninguém se afasta de Deus sozinho. Agora, quando volta para Deus, geralmente ele volta sozinho. Vai aquela cambada. Mas quando volta, é um ou dois. Eu lembro na Inglaterra, tinha uma, inclusive o nome dela era Simone. Não era essa Simone, era uma outra Simone. E essa irmã tinha um dom. Ela arrumava confusão na igreja e saía. E levava junto 2, 3, 4 irmãos com ela na confusão. Fazia aquela panelinha, saía. 2, 3 meses ela voltava. Pastor, me perdoe. Me arrependo. O pastor aceitava ela de volta. Dava 2, 3 meses, arrumava confusão. Saía, levava 2, 3, 4. 2, 3 meses depois ela voltava sozinha. Eu falei, pastor, eu posso matar ela? Ele falou, não. Porque, como é que vai ser isso, gente? Ela passou anos fazendo isso. Ela vinha, levava 2, 3, voltava sozinha. 2, 3, 4. E a gente saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, estamos aqui no Brasil agora. Mas sabe uma coisa? Que a gente sabe, ela ficou lá. Eu não sei que fim teve ela. Gente, famílias são assim. Uma pessoa da família sai, pode levar a família todinha. Mas quando volta, se voltar, não volta todo mundo. Aqui foi o caso. Jacó estava se endireitando com Deus. Jacó estava ajeitando a casa, mas ele teve que esconder. Gente, ele teve que fazer um buraco, enterrar e esconder. Para quê? Para que eles não fossem lá pegar os ídolos de volta, porque eles não queriam abrir mão dos deuses estranhos. Eles não queriam se ajeitar com Deus. Para ele, aquilo estava ótimo. Ele teve que esconder para eles não acharem. Esconder os ídolos. Aí eu pergunto assim, mas por que Jacó, em vez de esconder, por que ele não pegou e queimou logo? Aí não precisava esconder. Fazia uma fogueira, queimava. Muito melhor. Olha o motivo porque eu acho, na minha opinião, e é só minha opinião, Jacó tinha primeira esposa, Leia. Segunda esposa, Raquel. Aí tinha Bilá. E, qual é o nome da outra? Bilá e Zilpa. Deixa que eu pego minha mensagem. Gente, ele tinha 4. Qual homem vai encarar 4 mulheres? Sozinhas? Vai pegar os ídolos. A pessoa, como pegar, chegar lá, abrir o guarda-roupa, pegar os sapatos tudinho, fazer uma fogueira e queimar. Queima e corra. 4. Eu acho, francamente, é minha opinião. Sabe, não está dizendo aqui no texto, mas eu acho, por que não queimar? Gente, é muito mais fácil fazer uma fogueira, jogar tudo dentro, do que cavar um buraco escondido, para ninguém ver, de noite. Por que não é mais fácil? O problema é esse. Eu acho que a família dele, suas esposas, seus filhos, seus servos, aqui não fala exatamente, mas ele falou, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Ele falou para todo mundo. Ia ter um monte de gente. Lembra aquele, não que eu concordo com isso, acho que nada a ver, mas lembra quando teve uma pessoa que se intitulava pastor, chutou uma imagem de Maria, o que seja lá. Você viu o escândalo que deu? A mesma coisa, eles tinham ídolos e deuses estranhos. Vai você chutar e quebrar. Ele estava sozinho, gente. Ele estava só nessa jornada
para colocar a casa em ordem. Era só ele. Então eu creio que ele não queimou e destruiu, porque ele falou, se eu fizer isso vai dar uma confusão. Então ele pegou tudinho, todo mundo deu, aí na baixa foi, fez um buraco, escondeu, pronto. Cadê os ídolos? Escondi, sumiu, o gato comeu, pronto, vamos embora. Para ninguém voltar e pegar. Então você veja, quando você leva a sua família, quando você segue, quando você leva para fora do caminho de Deus, você pode ir num grupo, mas você vai voltar sozinho. E vai ficar nessa confusão toda. Então, pais, cônjuges, vigiem, velem pelos membros da sua família. Amém. Cada um de nós, seja o pai, mãe, filho, filha, quem seja, nós temos que ser âncoras. Para quando alguém está fraquejando, a gente segura. Entendeu? Então, se uma hora eu fraquejo, então minha esposa segura. Se uma hora os filhos fraquejam, os pais seguram. Agora, quando ninguém é âncora, a primeira onda, o primeiro vento que vem, vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Vamos ser âncoras. E deixa eu resumir com isso aqui. Só dizendo, como resumo, que vale a pena ajeitar a casa. Aqui Jacó estava confrontando, em meio da tormenta. Vieram duas lapadas que vieram, tem mais duas para vir, estava bem no meio. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena ajeitar a casa, vale a pena dar um jeito na situação. É melhor antes, mas é melhor tarde do que nunca. Então, quanto mais cedo, melhor. Mas olha o que aconteceu quando Jacó decidiu ajeitar a casa. Quando Jacó finalmente falou, ok, Deus, eu vou para Betel, eu vou me livrar desse monte de ídolos que tem aqui, eu vou fazer a coisa certa. Duas coisas aconteceram quando ele decidiu ajeitar a casa. Número 1, ele tinha medo de quê? O que foi que ele falou no capítulo 34? Ele falou assim, vocês me fazem cheirar mal, e os cananeus, os perizeus, os habitantes da terra vão nos atacar. Ou seja, ele tinha medo de quê? Ele tinha medo de ser pisado por homens, tinha medo de ser aniquilado. Olha aqui o que foi que Deus fez no versículo 5. Versículo 30 do capítulo anterior, ele estava com medo de ser destruído, porque agora tinha um mau testemunho. No versículo 5 fala assim, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Percebe o que aconteceu? Aquele medo que ele tinha de ser destruído, Deus tomou conta daquilo. Por quê? Porque o temor de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor. Então aquele povo que ficaram sabendo do que eles fizeram, que Jacó falou, eles vão me atacar, agora eles vão me atacar. Deus mandou o temor deles sobre aquelas cidades, que quando eles saíram, nenhum deles os seguiu. Por que eles iam seguir? Eles iam seguir para atacar e destruir eles, mas eles não seguiram porque Deus colocou sobrenaturalmente, inexplicavelmente, cidades grandes, e aqui um pequeno grupo de peregrinos, e aquelas cidades que tinham milícias e exércitos não foram seguir, perseguir, destruir Jacó e sua família. Por quê? Porque o temor de Deus estava sobre aquelas cidades e eles ficaram com medo. Eu não sei como foi, se Deus apareceu num sonho para os reis, como fez quando Abraão, lembra quando Abraão estava no Egito, e Abraão ia tomar Sara para ser esposa dele, e veio Deus em um sonho, Faraó, e falou, se você encostar um dedo nela, eu vou acabar com você. Não foi bem assim, mas foi mais ou menos assim. E Faraó acordou no outro dia e falou, Abraão, vem cá, por que você falou que essa aqui é tua esposa, rapaz? Pega ela e sai daqui, suma do meu país, sai daqui. Eu não sei se foi isso que Deus fez. Eu não sei, e não interessa. Eu sei uma coisa, Deus fez. E só Deus podia resolver. Você acha que ele tinha, o bando dele, tinha como se defender das cidades ao redor? A única solução era uma solução que viria do Senhor. E veio. E por que veio? Porque ele obedeceu. Ele falou, ok, Deus, eu vou para Betel como eu deveria ter ido. Ele falou, ok, Deus, eu vou me livrar desses deuses estranhos. E quando ele fez isso, quando ele começou a consertar o dano, quando ele começou a tratar do problema, Deus começou a abençoar. Sabe, o triste dos crentes é assim, eles erram, aí fala assim, Deus, eu errei. Aí coloca a sujeira debaixo do tapete. Pronto, Deus. Deus fala, pronto, Deus, o quê? Vai limpar não? Não, eu limpei. Não, colocar a sujeira embaixo do tapete não conta como limpar. Não conta como limpar. Nós temos que tratar do problema.
Nós temos que fazer reconciliação. Tem que confessar, reconhecer o erro, tem que deixar o erro e tem que fazer reconstituição, se for o caso, e se for possível. E é bom que seja possível, porque se a gente pode fazer restituição, a gente pode fechar o buraco. Mas se a gente não quer ou não puder fazer, a sangria vai continuar. Por quê? Porque você não tem que fazer mais. Então, se puder fazer restituição e reparação, dê graças a Deus. Ah, é difícil, mas dê graças a Deus. Pior é você não poder. Porque quando você não pode fazer restituição, quando você não pode desfazer o dano, então você vai ter que carregar aquele peso. Você vai ter que ficar colhendo daquele pé. Você vai ter que ficar bebendo daquela água amarga. Ah, mas Deus não tem misericórdia? Tem misericórdia. Mas chega uma hora que Deus fala, chega. Quer ver aonde? Provérbios capítulo 1, versículo 24 diante. Leia. Quando vier o seu temor, quando vier a sua assolação, quando você me buscar, vocês não vão me achar, eu não vou ajudar, eu vou rir da vossa desolação. Palavras de Deus. Extremo é extremo. Por que isso? Leia lá, fala. Porque recusastes a minha repreensão, porque não quis a mim meu conselho. Sabe, chega uma hora que Deus fala, é isso que você quer? Ok. Eu vou deixar você no seu caminho. Agora não reclame. Não reclame. Tá? Se a gente confessar e deixar e buscar misericórdia, a misericórdia de Deus não tem limites, mas ela tem condições. Confessar, deixar. E se possível restituir. Para que a gente possa normalizar. Deus resolveu o problema. Depois que Jacó decidiu fazer uma faxina na sua vida e na sua casa. Encarar a sua desobediência e finalmente para Betel. E encarar a desobediência que havia dentro da sua família. O líder é responsável pela desobediência dentro da família. Eu, como pastor, eu vou prestar contas para essa igreja. Por isso que eu, como pastor, eu preciso tratar. Quando ocorrem problemas, quando existem coisas a serem tratadas, eu preciso da palavra de Deus pregar. Amém. Agora, veja bem, eu não posso ir na sua casa consertar o problema, porque eu não sou líder da sua casa. Eu sou líder da minha casa. Sua casa é sua casa, sua vida é sua vida. Eu só mando da minha casa e da minha vida. Agora, daqui de trás do púlpito, eu vou pregar a verdade. Amém. Eu vou pregar todo o conselho de Deus. Amém. E se eu não fizer isso, eu estarei fazendo como Jacó, permitindo coisas que não deveriam estar lá. E eu prestarei contas a Deus. Então, me desculpe, mas eu prefiro prestar contas a Deus com uma consciência limpa. Amém. Do que tentar, de alguma forma, agradar a homens, porque quem quer agradar a homens não pode ser servo de Deus. Amém? E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra.